Lucas capítulo 1, versículos 15 a 17 diz assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esta é uma palavra falada pelo anjo Gabriel. Anjo Gabriel que aparece depois de 500 anos, ele aparece novamente para trazer uma mensagem na terra. A última vez que Gabriel havia aparecido foi no livro de Daniel, lá na Babilônia, em que ele fala com Daniel. E agora, depois de 500 anos, ele aparece a um sacerdote chamado Zacarias, que está no templo. Zacarias era um dos 18 mil sacerdotes que haviam mais ou menos naquela época do Novo Testamento. Havia mais ou menos 18 mil sacerdotes nesta época, que eram divididos em 24 turnos para servirem lá no templo. Havia tantos sacerdotes que cada um deles tinha o direito de servir por apenas 2 semanas no ano. O restante do tempo ele vivia em sua cidade, em sua aldeia. E Zacarias morava nas montanhas da Judéia, e coube-lhe por sorte oferecer naquele dia o incenso, e um anjo aparece para ele ali e fala para ele uma palavra: a sua esposa Isabel, que é estéril, não pode ter filhos, a sua oração foi ouvida e ela vai dar à luz a uma criança, e você vai colocar o nome nele de João, ou seja, Deus é gracioso. João, ele nasceu de um milagre. João, ele chamado de João Batista porque ele batizava. Quando ele nasceu, seus pais já eram muito velhos, então provavelmente os seus pais morreram quando ele ainda era pequeno. Embora João fosse filho de sacerdote, porque o seu pai Zacarias era sacerdote, a sua mãe Isabel era filha de sacerdotes, os parentes, todos os homens na família de Zacarias e de Isabel eram sacerdotes. Mas João, embora ele fosse descendente de sacerdotes, ele não foi um sacerdote. O anjo fala antes de ele nascer que ele seria grande diante do Senhor. Agora, o que é grandeza? Porque às vezes a gente pensa de uma maneira diferente de Deus, porque para nós grandeza equivale a volume, grandeza equivale a riqueza, grandeza equivale a fama, grandeza equivale a dinheiro, e talvez você se engane sobre o que é grandeza, porque não é disto que Deus está falando aqui. Uma coisa é você ser grande diante dos homens, e outra coisa é você ser grande diante do Senhor. Ele não teve nenhuma educação formal. Ele viveu na solidão a maior parte da sua vida, solitário a maior parte da sua vida. Ele morava no deserto da Judéia, nas regiões montanhosas. Ele não era lá um padrão de moda, porque a sua única veste ele se vestia de pele de camelo, e uma túnica de camelo com um cinto de couro no peito. A sua forma de se alimentar, ele comia gafanhotos, geralmente fritos, né? E mel silvestre ele colocava e ele comia, era a sua alimentação. Ele não criou nenhuma organização importante, ele não criou nenhuma religião. Na verdade, ele vivia longe da vida religiosa da época. Os fariseus não gostavam dele. Herodes, o rei de lá da Galileia, mandou prendê-lo. Ele não era bem visto diante das autoridades religiosas. Seu ministério foi curto, foi de apenas alguns meses. Ele nunca foi ordenado a nada. Ele nunca teve alguém derramando óleo sobre a sua cabeça. Ele nunca foi consagrado a coisa alguma diante das pessoas.
No entanto, Deus, o anjo, fala que ele seria grande diante do Senhor. Jesus falou certa vez, quando soube que João estava preso, falou: o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem vestido de vestes finas? Um homem vestido assim vocês vão achar no palácio. O que é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um profeta? E eu digo para vocês, muito mais do que um profeta, porque nascido de mulher, nenhum homem foi maior do que João. João foi maior do que Abraão, João foi maior do que Noé, João foi maior do que Moisés, João foi maior do que Elias, João foi maior do que Isaías, João foi maior do que Jeremias, João foi e Davi. João foi maior do que qualquer outro homem que viveu antes dele. Foi o que Jesus falou. Não há nenhum relato de cura que ele fez, nenhum milagre que ele fez. Ele não curou nenhuma pessoa, ele não ressuscitou nenhum morto, como Elias e Eliseu fizeram. Ele não fez nenhum milagre, ele não andou sobre as águas. Ele apenas andava pelo deserto pregando o arrependimento dos pecados. Ele era um homem de coragem, ele era um homem ousado. Ele não teve medo de falar para o rei Herodes que ele não deveria se casar com a mulher do seu irmão, que ele não deveria se casar com Herodias, que estava errado, porque Herodes traiu o seu irmão Filipe e roubou dele a sua esposa. E quando o profeta soube disto, ele falou publicamente, ele repreendeu o rei. Herodias, a Bíblia diz que ela odiava João Batista. Mas Herodes mandou prendê-lo, jogá-lo numa masmorra, encarcerá-lo. E no dia do seu aniversário, a filha de Herodias dança, e Herodes, já bêbado, ele faz uma promessa, porque ela agradou os convidados. Ele fala: você peça o que você quiser, porque tudo eu vou te dar, até metade do meu reino. Então a filha de Herodias foi falar com a sua mãe: o que é que eu devo pedir? E a mãe falou: peça a cabeça de João Batista num prato. E ela foi e pediu a Herodes, e a Bíblia diz que Herodes não queria fazer isto, mas por causa da sua palavra falada diante dos convidados, ele mandou o executor no cárcere, que cortou a cabeça de João e a trouxe num prato, numa bandeja, e entregou à sua mãe. Primeira coisa que fazia dele grande era o seu caráter. Aqui estava dizendo que João seria uma pessoa diferente. O anjo está dizendo, ele vai ser nazireu. O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus por um determinado tempo. Em Números capítulo 6 fala sobre os votos do nazireu. Era uma pessoa que talvez não era lá da tribo de Levi, mas que gostaria de consagrar a sua vida para Deus. As pessoas faziam votos de nazireu por 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois desse tempo voltava a sua vida normal, porque não era fácil viver como um nazireu. O nazireu ele não iria beber qualquer vinho, ou seja, estava dizendo, você não vai ter prazer em coisas da vida que as outras pessoas têm. Você vai viver de uma maneira diferente, o seu tempo vai ser diferente, o seu estilo de vida vai ser diferente das outras pessoas. Você não vai ser igual às outras pessoas. A palavra nazireu significa separado. Você vai ser separado. Então você não vai beber bebida, vinho, bebida forte, nada disso daí. O voto do nazireu era por um tempo. Mas João não, João nasceu e o anjo falou que ele iria ser nazireu a vida toda. A Bíblia fala de apenas 3 pessoas. A Ana consagrou a Samuel, falou, eu vou entregá-lo ao Senhor, e provavelmente Samuel foi nazireu. E outro nazireu foi Sansão, mas que não guardou os votos diante de Deus. Mas João não, João ele foi consagrado desde o seu nascimento. Antes de ele nascer,
ser, o anjo falou, ele vai ser cheio com o Espírito Santo, já lá no ventre da sua mãe, ele vai ser uma pessoa diferente. João era um homem que abandonou as suas próprias vontades humanas, que qualquer pessoa poderia ter. João não se casou, João não teve filhos, João não buscou ganhar dinheiro, João não buscou qualquer outra coisa a não ser buscar a Deus. Ele deu a sua vida, ele gastou a sua vida, ele entregou o seu tempo, ele entregou os seus sonhos, ele não tinha planos, ele não tinha nenhum plano pessoal. João não tinha nenhum plano pessoal, o plano dele era honrar a Deus, o plano dele era agradar a Deus. João foi grande diante de Deus no seu chamado. Segunda coisa aqui que diz aqui no texto, ele nasceu com uma missão. O anjo falou, ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Você sabia que você nasceu com um propósito? Você sabia que você não nasceu por acaso? Você sabia que você precisa descobrir para o que você nasceu, que Deus tem uma missão para a sua vida, e que se você vai se sentir plenamente realizado somente quando você realizar aquilo que Deus chamou você para fazer e para viver? Você sabia que você vai ser plenamente realizado somente no centro da vontade de Deus para a sua vida? Pode ser no lugar mais distante da terra, pode ser no lugar mais pobre da terra, pode ser no meio de uma tribo indígena, comendo locusta, comendo gafanhoto, comendo formiga, comendo macaco, comendo rato. Pode ser uma cultura estranha. Aquele para você vai ser o melhor lugar do mundo. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar da terra para eu e você estarmos, meu amado. João foi fiel ao chamado de Deus para a sua vida. Ele não permitiu que nada roubasse o chamado de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que as multidões vinham a ele, isso não o iludiu, isto não fez ele mudar a mensagem, isso não fez ele se corromper, não houve nada. Ele não teve medo de falar a verdade, ele não teve medo de falar a verdade ao rei. Muitas vezes nós queremos ser amigos do rei, mas nós não falamos a verdade para o rei. Este é o problema das pessoas. Não avalie grandeza pelo tamanho das coisas, não avalie sucesso pelo tamanho de igreja, não avalie sucesso pelo tamanho do ministério da pessoa, não avalie sucesso pela popularidade da pessoa, porque não é desta maneira que Deus avalia sucesso ou grandeza, meu amado. O homem pode ver grandeza onde Deus não vê grandeza, e Deus pode ver grandeza onde o homem jamais imagina que há grandeza. Você acha que ele não tinha tentações? Você acha que ele não tinha desejos como qualquer outra pessoa? Você acha que ele não gostava de certas coisas como qualquer outra pessoa? Você acha que ele não foi tentado pelo diabo para fugir do que Deus tinha para a sua vida? Você não sabe, meu amado. Quanto mais Deus usa você, mas o diabo vai querer arrancar você do centro da vontade de Deus. Com certeza o diabo muitas vezes falou para ele: será que vale a pena? Será que vale a pena perder a vida? Será que vale a pena você ser diferente? Será que vale a pena? Olha os outros, olha as pessoas. Você não precisa viver desta maneira. Viva como todos os outros. Você viu? Os pastores também fazem. Eles vivem desta maneira também. Para João não interessava os outros, interessava o que é que Deus quer da minha vida. É isto que interessa no final das contas, meu amado. O que é que Deus quer da tua vida? Para o que você nasceu? Você está obedecendo a Deus no que o Senhor chamou você para fazer? Você está sendo fiel ao Senhor, ao chamado de Deus, à vontade de Deus? A Bíblia fala que ele nasceu para isto.
Quando perguntaram para ele, me fala, quem é você? Ele falou, eu sou a voz. Eu sou só uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz de Deus. Você é a voz de Deus nesta terra, meu amado. Nós somos a voz de Deus nesta terra. Era isto. Ele não tirou o cartão do bolso e falou, você sabe com quem você está falando? Não, ele falou, olha, que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, eu não sou digno de, abaixando-me, desamarrar as sandálias dos seus pés. A Bíblia diz aqui no texto, no versículo 16, que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele tinha um Deus, ele amava um Deus, ele obedecia a um Deus, ele servia a um Deus, ele deu a sua vida ao seu Deus, ele entregou o seu futuro, a sua vida ao seu Deus. Ele não teve medo da morte, ele quis cumprir o seu chamado, obedecer o seu chamado. João, ele foi fiel ao seu chamado. João, ele foi fiel no seu caráter. Ele foi grande na contribuição que ele deu em preparar. João, ele foi o arado, aquele terreno pedregoso, aquele campo cheio de ervas daninhas, aquele campo cheio de pedras. João foi o arado que passou ali antes, para afofar o terreno, para preparar os corações, para trazer quebrantamento, para trazer arrependimento. A Bíblia diz que Jerusalém e a Judeia vinham a ele para serem batizados nas águas por ele. Ele foi uma voz, uma trombeta no deserto, para converter o coração dos pais para com os seus filhos, e dos seus filhos para com os seus pais. João, a princípio, não teve muitas coisas, não deixou nada, mas na verdade deixou um legado para todos nós, de alguém que amava a Deus em primeiro lugar.